Diego Pavão está com a gente, nosso editor aqui de assuntos internacionais, para trazer um assunto bem importante que diz respeito à OTAN. A gente já te contou, inclusive, mais cedo aqui no live, que os ministros de relações exteriores de países da OTAN estão reunidos na Suécia, que é um encontro preparatório para a cúpula de líderes que ocorre em julho. Um dos objetivos das reuniões é estimular que os aliados gastem mais com defesa. E tudo isso, Diego Pavão, em meio a ameaças de Donald Trump, né? Dizendo, inclusive, que são eles que investem demais na OTAN. Exato, uma demanda antiga do presidente americano Donald Trump. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para quem acompanha o Live CNN em casa. Não existe uma regra ou um compromisso jurídico obrigatório para os países contribuírem uma certa quantia para a OTAN. O que existe, na verdade, é um acordo informal, mas é um acordo informal que foi ganhando muita importância nos últimos anos, principalmente em relação por causa, na verdade, da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Existe esse compromisso informal de que os países precisam investir pelo menos 2% do seu PIB em defesa e segurança. O que o presidente Donald Trump diz é o seguinte, que esse compromisso não é cumprido, e de fato ele não é cumprido mesmo por todos os países que integram a OTAN, e o Trump diz o seguinte, que os Estados Unidos, como os maiores contribuintes proporcionalmente ao PIB, são aqueles que levam a OTAN nas costas e que garantem para os europeus, por exemplo, todo aquele bem-estar social que é muito conhecido na Europa. Trump diz que os países não gastam com defesa, mas aí sobra dinheiro para esses gastos com bem-estar social. Na prática, o que ele diz é que os Estados Unidos, o contribuinte americano, na verdade, é o que paga a conta, no fim, para a defesa dos europeus, sendo que os próprios europeus não estão contribuindo o suficiente para isso. De fato, ele tem razão até certo ponto, Elisa, mas a gente tem que também olhar outros lados ali, porque, por exemplo, os europeus têm outros gastos que os Estados Unidos não têm. Por exemplo, os europeus gastam milhões e milhões de dólares por ano recebendo aqueles refugiados que vêm do norte da África, que vêm também do Oriente Médio, algo que os Estados Unidos não têm muito gasto nisso, né? Não tem exatamente. Combatem até para não ter tanto, né? Porque exatamente. Pela bandeira anti-imigração. Exatamente. Outro tipo de gasto, e é um gasto que eles não têm na prática. Sim. E também é um fato, Elisa, de que quando esses países da Europa investem em segurança e defesa, eles vão comprar armamentos dos Estados Unidos, ou seja, eles vão financiar a indústria bélica americana, isso vai gerar emprego para os americanos. Quer dizer, tem ali dois lados que precisam ser vistos em relação a isso. Bom, a gente tem uma tela, Elisa, bem interessante para mostrar como está esse gasto em defesa em relação aos países da OTAN. Não coloquei todos os países nesse gráfico, porque não ia caber, né? Ia ser muito difícil, mas coloquei alguns que valem a pena a gente ressaltar. Comecei com esses aqui, ó, Polônia, Lituânia e Letônia. Começando pela Polônia. A Polônia virou um grande bastião, vamos dizer assim, dessa defesa na Europa Oriental. A Polônia tem investido muito em defesa e segurança. Hoje são os países, é o país que proporcionalmente ao PIB lidera esse investimento, 4,3%. A gente precisa lembrar, a Polônia tem uma guerra acontecendo no outro lado da fronteira dela, que é a guerra da Ucrânia. Isso assusta muito e faz os países pensarem muito em defesa e segurança. Proteção. Exatamente. E a Polônia faz fronteira com Belarus, que é um grande aliado dos russos na Europa. Ou seja, tem muito que se preocupar com defesa e segurança, por isso esse gasto reflete isso. Lituânia e Letônia, países bálticos, aqueles países que pensam muito num cenário de expansão da Rússia, que a Rússia poderia invadir eles. A Letônia, por exemplo, tem mais de 200 quilômetros de fronteira com a Rússia, reintroduziu o serviço militar obrigatório nos últimos tempos, justamente por causa desse medo de uma expansão terrestre da Rússia. E aí a gente vem para os grandes líderes, vamos dizer assim, que bancam mais a OTAN, Estados Unidos e Reino Unido, claro, sem falar da Polônia, que a gente já falou antes. Estados Unidos, 900 bilhões de dólares por ano, né? Isso no último ano de base desse orçamento. Ou seja, em números absolutos, são aqueles que mais contribuem para a OTAN. O Reino Unido também tem aumentado a sua contribuição, está ali na casa dos 2,3%, mas vale lembrar que o Reino Unido iniciou um debate ali com os Estados Unidos que azedou um pouco a relação entre eles, porque o Reino Unido não apoiou tanto os americanos
na guerra contra o Irã. E aí a gente vai para os dois países conhecidos que estão abaixo dessa meta, Canadá e Espanha. Elisa, o Canadá, ele acha que ele não tem que gastar tanto nessa defesa em relação à Rússia, para conter a influência da Rússia, porque o Canadá acha que está protegido ali geograficamente, se a gente for pensar no mapa. Sim. Ele não está ali no quintal da Rússia, como é o caso de muitos países europeus, principalmente aqueles do leste europeu. E a Espanha é também um exemplo, historicamente, que não contribuiu tanto com a OTAN. Trump até tem um debate ali com a Espanha, também uma relação que se azedou nos últimos meses por causa dessas críticas de Donald Trump aos gastos da Espanha. A Espanha, ela olha para a defesa, mas de uma outra forma. Ela olha não tanto em relação à expansão da Rússia na Europa, mas ela olha, por exemplo, pelo lado do terrorismo, pelo lado da imigração e prefere gastar mais nessas frentes. O fato é, Elisa, que se a gente fosse olhar esse gráfico alguns anos atrás, antes de 2022, por exemplo, a gente veria situações muito diferentes em relação à defesa. A gente teve uma guerra na Ucrânia que assustou muito os europeus e fizeram os europeus repensar os gastos com defesa militar, e é essa a tendência que a gente vê hoje, mas ainda muitos não chegaram na meta, e essas cúpulas, essas reuniões são muito importantes para incitar esse debate sobre esses gastos. Curiosa aqui para saber os resultados, né, dessa cúpula, diante daquilo que eles vão falar, né? Porque tem ali uma coisa altamente protegida também. Diego Pavão, nosso editor de assuntos internacionais, explicando os investimentos militares de cada país em relação à OTAN. Muito obrigada. Obrigado, Elisa. Pavão.